Oi, voltamos. Estamos aqui no Gran Curso Online, eu sou o professor Carlinhos, nós estamos conversando sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Ai, Carlinhos, deixa de ser besta. Senhores, esse é o nosso segundo vídeo, é para você não se perder, tá bom? Então a gente já te dá as diretrizes aqui, são as coordenadas geográficas. Gran Curso Online, aula, professor Carlinhos de Conhecimentos Pedagógicos, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nosso primeiro vídeo, a gente conversou sobre os marcos históricos, o percurso histórico da educação especial. A ideia do atendimento a esses alunos que outrora eram excluídos e segregados, quando não eliminados. E aí a gente vem caminhando e chegamos até o percurso de entender como funcionou isso no Distrito Federal. Como foi a divisão da ideia entre integração e inclusão aqui nas nossas escolas. Aqui a gente teve o Centro de Ensino Especial atendendo os alunos, na sua maioria, na década de 70 e 80. E a partir da década de 90, a gente tem um atendimento de inclusão, principalmente nas escolas regulares e em classes regulares. Hoje, a grande parte, a grande maioria dos nossos alunos são atendidos em classes regulares. Então, a gente tem respeitado aquilo que os normativos trazem sobre a dignidade da pessoa humana e o atendimento dela, tá bom? Se você gravar a retinha, dá uma olhada. Gente, aqui é chique demais, gente. Tem até retorno, eu fico me sentindo o próprio popstar. Sério, às vezes eu me sinto na bancada do Jornal Nacional aqui. É legal. Vamos em frente falar agora sobre os objetivos da educação especial nessa perspectiva de educação inclusiva, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os objetivos dessa educação inclusiva, dessa educação especial? Ensinar a todos os alunos, a todos os estudantes, sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino-aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. O currículo, para isso, precisa então ser dinâmico e flexível e proporcionar situações que vão ocorrer às aprendizagens. Senhores, entender que todos os alunos são diferentes, mas que eu preciso trazê-los para um espaço único na escola, é garantir um currículo dinâmico e flexível. É garantir aos alunos da educação inclusiva, da educação especial, as adequações do currículo. Essas adequações, elas não são apenas do currículo. Então, a gente tem adequações de currículo, que é o principal, mas também de meios, de técnicas, de espaço, a tal da acessibilidade, Essa ideia precisa ser adequada. Para quê? Porque aqui não é mais o aluno se adequando à escola. A gente falou disso agora, Agora é o quê? A escola que se adequa ao aluno. Essa visão não existe mais. Essa visão é uma visão tradicional. Entender qual é o aluno e suas necessidades é a visão que nós temos hoje, uma visão crítico-social. Tá bom? Então vamos à frente. Outros objetivos ainda foram definidos, senhores, de acordo com a Conferência Nacional da Educação Básica. Beleza? Essa Conferência Nacional da Educação, que aconteceu em 2008, ela vem para criar objetivos e políticas públicas. Então vamos entender quais foram os outros objetivos. Assegurar a inclusão em turmas comuns do ensino regular. Então, cada vez mais ele quer os alunos da educação especial no ensino regular, já traz a consideração. Vai garantir o acesso ao ensino comum, a participação, a aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. A eles tudo deve ser aberto, Eles devem garantir para que o aluno aprenda e não esteja lá apenas como um espaço de socialização. Garantir a transversalidade da educação especial em todos os níveis e outras modalidades. Então, ela precisa existir de verdade. Precisa garantir a oferta do AEE, do atendimento educacional especializado, e a formação de professores para esse atendimento. Tem que promover a acessibilidade arquitetônica nos transportes, no mobiliário, nas comunicações e nas informações. Então, preciso garantir que o meu aluno vai ter acesso àquilo que a escola vai ofertar. E, além disso, ainda fazer parcerias intersetoriais, fazer uma articulação para que as políticas públicas possam acontecer. Olha para mim. Antes de ser professor, senhores, eu fui lavador de louça, fui operador de copiadora, vulgo xeroqueiro, Então, lá onde eu trabalhava, na Xerox, onde eu era xeroqueiro, tinha uma aluna com deficiência visual. E ela fazia o curso de letras nessa faculdade, nessa universidade, E aí, ela, no horário de um intervalo, era sempre muito cheio, Muitos alunos iam lá para tirar cópia. E aí, essa aluna nunca ia na hora do intervalo. Ela, com deficiência, sempre ia no horário do almoço, que era um horário mais tranquilo. Ela chegava e falava assim, gente, eu quero o texto tal, do professor tal.
um texto que fala sobre isso, isso e isso. Ele falou em sala que a gente precisava fazer a leitura. E não era em braille o material. Então o que ela fazia? Ela falava, eu vou tirar a cópia, gente, mas alguém lê para mim? E aí sempre algum de nós, da copiadora, fazia a leitura e ela gravava com um gravadorzinho de fita. E aí depois ficava ouvindo esse texto. A gente achava aquilo o máximo, né? Porque ela, com a maior força de vontade, estava conseguindo seguir pela graduação, que tinha pouquíssimas adaptações. Senhores, eu estou falando isso mais ou menos há 15 anos atrás, tá bom? Lá no início dos anos 2000. E aí, a gente via ela conseguindo e tal. Eu não vi ela se formar, eu saí de lá, entrei na Secretaria de Educação, né? E não acompanhei. E aí, algum tempo atrás, uns 2 ou 3 meses, eu fui ao UNB fazer um acompanhamento de um trabalho lá no Centro de Formação, no CEFOR, e encontrei com ela, lá dentro do campus da UNB, e descobri que hoje ela é doutora em Linguística. E ela faz o acompanhamento de alunos que também precisam de adequações. Então esse é um exemplo clássico de quando ainda não havia essas adequações todas, a pessoa conseguiu vencer no percurso. Mas é necessário que a gente faça cada vez mais adequações para que não precise uma força de vontade única de uma pessoa para ela conseguir vencer. Tá bom? Então esse é um exemplo bem tranquilo. Quando eu estudei, né, lá ainda no início dos anos 2000, também tinha um aluno com deficiência visual. Com deficiência visual não, com deficiência auditiva, na faculdade onde eu estudei. E aí lá na faculdade eu fazia biologia, né, eu sou biólogo, e esse cara fazia pedagogia. Ele passou no concurso da secretaria, ele é servidor da secretaria como eu sou, nos últimos anos, e ele atua hoje aqui como intérprete de Libras, ele dá o curso de Libras para algumas pessoas, e ele também dá aula para alunos surdos. Olha que legal, gente. Então, assim, é bem interessante essa política atual de inclusão, porque a gente entende que todas as pessoas podem participar do processo. Tá legal? São só 2 exemplos. Numa época que não se existia inclusão, a gente estava falando muito de integração, e a gente está tentando cada vez mais pontuar aspectos assim. Hoje está muito mais fácil ter isso. Mas alguns anos atrás, há uma década atrás, pelo menos, você não conseguia ver isso com muita facilidade. Tá bom? Então vamos voltar lá para a gente continuar o nosso trabalho. Existem princípios da educação inclusiva, da educação especial. Quais são esses princípios? O princípio é o princípio da equidade. O que é o princípio da equidade, Carlinhos? É um destrinchar do princípio da igualdade. Igualdade, senhores, não é dar a mesma coisa a todas as pessoas. Igualdade é dar as mesmas oportunidades às pessoas iguais e dar oportunidades diferentes àqueles que são diferentes. Então isso, a tradução correta é equidade. É garantir condições muito próximas para que todos consigam chegar a esse sucesso. Tá bom? Hoje de manhã, quando o professor Carlinhos chegou aqui no prédio para gravar, no prédio aqui do Gran Curso, tinha uma vaga de deficiente bem na porta, onde eu ia descer. E aí, eu tava com vergonha, né, de descer, assim, porque eu tava de bermuda, chinelo e tal. Me arrumei aqui, gente, pra ficar bonito, tá bom? Não descer assim de casa, não, porque só minha esposa ia achar ruim, né, eu sair bonitão assim de casa. Aí eu saí de bermuda e tal, falei, vou ali gravar, tal, de bermuda, chinelo, tal, camiseta regata. Aí me arrumei aqui. Na descida, eu queria descer bem pertinho aqui da entrada, tinha uma vaga de deficiente. Por que eu não estacionei lá? Porque a sociedade tem primado pelo esse princípio da equidade, para que os deficientes que têm maior dificuldade de locomoção estejam mais próximos dos espaços, então eles vão estacionar mais próximos. E por que eu não estacionei? Porque a vaga é delimitada para essa pessoa. Por que eu tenho que ferir isso? E aí, além do mais, para que as pessoas aprendessem, agora é multado quem estaciona. Beleza? Então, tem que ficar ligado? Tem. Então, procurei outra vaga, estacionei, desci com meu chinelo, minha havaiana furada, que está com um preguinho embaixo assim, para segurar, e vim para cá. Tá bom? Então é só para a gente entender o que é essa equidade. É garantir aos diferentes condições diferentes. A vaga do deficiente é garantir a ele que tem dificuldade de locomoção um aspecto mais próximo. A escola precisa também garantir isso? Precisa. O atendimento educacional especializado facilita esse atendimento. Tá bom? Então, um dos princípios é o princípio da equidade. Olha lá o próximo. É o princípio da dignidade humana. É entender que eles precisam ser respeitados como seres humanos que são. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos homo sapiens. Não há nenhuma deficiência que nos tire dessa espécie. Então, todos nós somos humanos, todos nós precisamos ter respeito com o outro, com essa dignidade humana que é necessária. Tem ainda o princípio da educabilidade de todos os seres humanos. É garantir que todos nós conseguimos aprender.
Todos nós conseguimos aprender. E o melhor espaço para se aprender é o quê? É a escola. Então, eu preciso dar essa ideia de educabilidade para todos os seres. E com isso, eu amplio o próximo já, ó senhores, a igualdade de oportunidades educacionais. Então, a escola aqui precisa se adequar para o atendimento a esses alunos e ofertar a eles oportunidades educacionais. Ainda tem aqui a liberdade de aprender e a liberdade de se expressar. Todos nós temos direito de aprender, ensinar e se expressar. Então, essa também é uma característica da educação especial. Um dos princípios e fundamentos dela. E o respeito a ser diferente é o princípio que está ligado à diversidade. Nós não somos iguais nem no DNA, né? Exceto os irmãos univiterínicos. Por que deveríamos não respeitar aquele ser que é diferente? Então, nós temos o direito de ser diferente e esses são os princípios da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Carlinhos, isso costuma cair em prova? Sim. Geralmente, senhores, eles dizem assim, ó, a ideia de igualdade, de dignidade humana são fundamentos para o trabalho, são princípios para o trabalho da educação escolar, certo ou errado? Certo. E a gente segue nessa perspectiva. O CESP tem cobrado muitas questões ligadas aos princípios e aos objetivos. Então, fiquem atentos a esses dois últimos slides, porque é interessante que você saiba, tá bom? Vamos em frente aí, ó. Perspectiva de educação inclusiva, essa diferenciação, né? Provas mais atuais têm falado mais de educação inclusiva do que de educação especial. Então vamos dar uma olhada aí. O Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural e social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. É entender um duelo que existe cotidianamente, a ideia da igualdade e a exclusão que existe. A escola tem que primar pela igualdade. Mas a gente vê que até dentro da escola a gente tem processos de exclusão que não deveriam existir. Nos últimos domingos, olha aqui. Nos últimos domingos tem passado uma reportagem, você pode procurar aí no YouTube ou no site da Globo.com, vou fazer propaganda agora de canal de televisão, né? O Fantástico fez uma série sobre bullying. E aí, naquela reportagem sobre bullying, você vê que pessoas tidas como diferentes para um modelo social eram excluídas do processo. Eram marginalizadas daquele espaço da educação. Isso pode acontecer? Claro que não, gente. A ideia é de inclusão total, mas mesmo assim, dentro da escola, a sociedade manifesta seus poderes hierárquicos e quer segregar, quer excluir as pessoas. Numa educação inclusiva, não há que se falar em diferença, em exclusão. Todos devem estar incluídos. E a igualdade é aquilo que eu vou ofertar na escola. A igualdade com o viés da equidade, para garantir a permanência do aluno, para permitir com que ele consiga ascender socialmente. Beleza? Então vamos à frente aí. Quem é a escola inclusiva? Então, conceitos de quem é essa escola inclusiva. É a escola que recebe todos os alunos, desde o começo da sua vida escolar, sem exceções ou sem imposição, no ensino regular e promove um ensino de qualidade. Essa é a escola inclusiva. Outro conceito de escola inclusiva é aquela que propõe um modelo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas necessidades. Outro conceito, esses conceitos todos eu tirei de provas, tá, gente? A escola inclusiva tem uma proposta educacional que se orienta a partir do paradigma da diversidade e de princípios educacionais centrados no aluno. Olha só, tem mais características, mas essas três eu tirei de provas do CESP. A forma como que o CESP descreveu essa educação inclusiva, essa escola inclusiva. Nos três ele diz a mesma coisa, mas com ideias e concepções diferentes. A mesma coisa que ele quis dizer é, eu vou receber a todos, vou me adequar a todos, vou respeitar as diferenças de todos. Essas foram as três considerações que a gente trouxe nesses conceitos aqui de educação inclusiva que o CESP trouxe. Tá bom? Vamos lá para a gente falar sobre os outros. Oxe, eu não coloquei mais não. Senhores, deve ter mais na frente, tá bom? Deve ter pulado a ordem aí, mas vamos em frente. A LDB tratou lá no artigo de número
58, principalmente, quem era o atendimento da educação especial. Quando ele tratou para esse atendimento, ele falou principalmente das pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e ainda os altas habilidades e superdotados. Quem são essas pessoas com deficiência? Esse conceito de deficiência também cai em prova, senhores. E eu trouxe ele aqui para vocês, tá bom? Quem é esse conceito? Quem é a pessoa com deficiência? É aquela que tem impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva em sociedade com as demais pessoas. E aí a gente vai acrescentar aqui, ó, ele não é temporário. Essa característica ela tem que ser permanente. Porque senão, senhores, olha só, eu quebrei a perna, tô com um impedimento físico? Tô. Então posso ser considerado deficiente? Poderia, se a consideração fosse temporária. Mas não, essa consideração ela é permanente. Então, para ser considerado deficiente, essa característica que impede com que eu tenha inclusão total na sociedade e efetiva dos processos, ela precisa ser permanente. Olha uma ideia, um exemplo. Ter as pernas, né, os pezinhos virados para dentro assim. Esses pezinhos virados para dentro impedem com que aquela criança consiga correr ou jogar futebol? Se não forem tratados, sim. Se forem tratados, aí ele pode talvez voltar, desde quando o bebê for tratado. Mas se não, aquela pessoa que tem pernas, os pezinhos para dentro assim, é deficiente? Sim, é um deficiente, porque é uma característica que impede a participação efetiva em sociedade. Outra, amputações. São consideradas deficiências? São, porque são permanentes, tá bom? Cegueira, surdez, todas essas são características que também estão ligadas à deficiência. Sensoriais, né? A pessoa não ter alguma característica dos sentidos, também é uma deficiência. Cuidado, lembrando, tem que ser permanente. A prova sempre traz a questão dizendo que ela é temporária. Vamos então lá reforçando o nosso conceito. São aqueles que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial que impedem a interação e obstrui sua participação plena em sociedade. Esse conceito é da ONU 2006. Vamos em frente. Regulamentações legais. Aí a gente vai começar a falar dos aspectos legais da educação especial, tá bom? Primeiro deles, a Constituição Federal de 88, é a CF 88. A CF 88, a gente diz lá nos seus objetivos que a função dela é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Isso aqui é o respeito à diversidade. E é onde os nossos alunos da educação especial, da educação inclusiva, estão. Eu preciso, então, promover o bem deles. E lá no artigo 208, ele diz assim que é dever do Estado e vai ser assegurado mediante a garantia de quê? De atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Todos os alunos da educação especial, senhores, eles têm direito ao atendimento educacional especializado. E é dever do Estado oferecer esse atendimento, tá bom? Onde preferencialmente eles vão estar? Nas escolas regulares. Essa é a ideia. Salvo autocomprometimento ou questões que vão dificultar com que esse aluno esteja na rede regular de ensino. Tá bom? Vamos em frente, então. Artigo 205. Garante o direito de todos à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. São os objetivos da educação. 206. Igualdade de condições de acesso e permanência. No 208.5, dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos elevados níveis. Todos esses artigos, gente, 205, 206 e 208, não trouxeram uma consideração direta com a educação especial, mas todos eles tratam de forma indireta sobre o respeito e os princípios que a educação especial tem e precisa. Tá bom? Só para a gente ficar atento aí às considerações da Constituição.
Essas determinações que foram tragas aí são respaldadas por declarações que são acima da Constituição, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, a Declaração de Salamanca em 94, o Brasil é signatário dessas considerações. Hoje, olha aqui para mim. Hoje o professor Wellington Antunes está ali no outro estúdio, né, gravando. Ele é professor de Direito Constitucional, ótimo professor. Eu podia pedir para ele vir aqui explicar para a gente um pouquinho sobre a hierarquia das normas. E aí vocês iam entender como funciona essa ideia de tratados internacionais aqui dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Mas eu vou explicar um pouquinho, vou usar um pouquinho do que ele já me ensinou aí para eu te mostrar como isso funciona. Então presta atenção lá na tela branca que eu vou te mostrar isso, tá? Olha lá. Assim, ó. Aqui é uma pirâmide de hierarquia das normas, tá bom? Quem fez isso? Hans Kelsen. Ó, Carlinhos, na aula de Direito Constitucional. Não, senhores, é só um pouquinho, tá? Não fica feliz, não. Aqui no topo das normas hierárquicas, a gente tem a Constituição Federal de 88. Abaixo dela, nós temos os dispositivos de ordenamento jurídico primário, aqueles que criam direitos e deveres, principalmente as leis, tá bom? E aqui embaixo nós temos normativos que regulamentam as leis, aqueles que mostram como se fazer. Aí, por exemplo, aqui nós temos as DCNs, as portarias, os decretos. Vou montar nessa lei aqui a nossa 9394/96. Carlinhos, e onde que a Declaração de Salamanca, onde a Convenção das Nações Unidas entram aqui nesse caso? Senhores, quando o Brasil vai participar de um desses encontros, ele manda os seus representantes. Esse representante participa, constrói o documento, constrói o documento e traz esse documento para onde? Ele traz esse documento para o Congresso. Quando chega ao Congresso, ele é avaliado, vê do que se trata, e ele vai ser votado para ver se entra no ordenamento jurídico ou não. Se ele tratar, senhores, de direitos humanos, e for votado com o mesmo quórum das emendas constitucionais, Carlinhos, como que é a votação das emendas constitucionais? Ele ser votado por 2 vezes em cada casa, com um quórum mínimo de 2/3. E aí tem mais algumas características, mas essas são as principais. Se ele for, gente, votado, for direitos humanos, votado com a ideia de emenda constitucional, ele entra aqui, ó. Tá bom? Ali entra como se fosse norma constitucional. Se ele não respeitar esse rito descrito aqui, ó, se ele não respeitar esse rito, ele pode, inclusive, ser tratado como norma supralegal. Acima da lei, beleza? Então, todos eles entram no nosso normativo para conseguir regular aquilo que vai acontecer. Porque o Brasil é o quê? Signatário desses documentos que são construídos nas convenções. Se eu sou signatário, então devo seguir aquilo que foi construído. E aí é seguir aquilo que está na Declaração de Salamanca, que aconteceu lá na Espanha. É seguir a Convenção da Guatemala. É seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos esses documentos aqui, ó, são normas que estão no nosso ordenamento jurídico e foram votadas. Então, eles entram aqui dentro dessa pirâmide, tá bom? Ai, Carlinhos, que legal a aula de Direito Constitucional com o professor Carlinhos. Senhores, eu não sou bom não, mas a gente aprende com os colegas aí e fala um pouquinho para que você entenda como isso foi constituído, tá bom? Vamos lá, então. Seguindo o bonde, eu só listei aqui mais alguns normativos, marcos legais. Carlinhos, você tem que saber de tudo. Não, gente.
a gente mostra para vocês os marcos legais e traz as principais características. A prova, quando traz sobre educação especial, sobre educação inclusiva, os normativos legais que são cobrados, na sua grande maioria, é a LDB, a Constituição e as características da Declaração de Salamanca, da Política Nacional, que são essas coisas que nós vamos conversar e já estamos conversando aqui, né? Nesse vídeo eu já trouxe as considerações da Constituição. No próximo vídeo, a gente vai falar da própria LDB e de alguns outros normativos, principalmente as diretrizes curriculares e a Política Nacional, tá bom? Mas olha aí, nós temos inúmeros outros marcos legais. Olha aí, LDB, a Resolução 2, que é a DCN, né? A DCN da Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. O Decreto 3956, que é da recepção da Convenção da Guatemala. A Lei 3218 de 2003. A Resolução 1 aqui do DF, do Conselho de Educação do DF. Essa resolução trata de muitas coisas, progressão continuada, progressão curricular parcial, trata da educação especial, fala do atendimento das salas de recurso. O Decreto 5626 de 2005, que vai regulando leis. A Resolução 10 aqui do DF de 2012. O Decreto 6949. A Política Nacional. Decreto 7611 de 2011. Então existem inúmeros marcos legais. Carlinhos, qual o mais importante? LDB. Política Nacional na perspectiva da educação inclusiva. Serão esses dois que nós vamos conversar no nosso próximo vídeo, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Perspectivas gerais do marco legal. Nós não vamos conversar agora sobre isso. Então, volta para mim. Já sabem como é a descrição da educação especial lá na Constituição e como ela é vista. Então, nós vamos ficando por aqui nesse nosso vídeo. No nosso próximo vídeo, a gente volta a conversar e vai falar um pouquinho sobre a LDB e a Política Nacional da Educação Especial e fazer alguns esquemas, alguns organogramas para que você entenda quem é o atendimento educacional especializado e o papel do professor nessa educação inclusiva, tá bom? Um forte abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau!